Bom, nessa videoaula você irá aprender a finalmente formatar e particionar o HD e instalar o sistema operacional XP no seu computador, tá? Bom, essa é uma etapa final da formatação de um computador, então logo depois de você formatar o computador, a última etapa será instalar os drivers que não foram instalados pelo Windows, como você viu na videoaula sobre drivers, na segunda videoaula. Bom, o Windows XP ele foi criado em 26 de outubro de 2001 pela Microsoft. Atualmente ele ainda continua sendo um dos sistemas operacionais mais usados no mundo, tá ok? E o que destaca o Windows XP é a pouca exigência de hardware, sua velocidade e simplicidade. Então tem muita gente que ainda prefere o Windows XP, mesmo o Windows 7 ter sido lançado já há 3 anos, desde 2009. Então esse é um gosto bem pessoal. Então o Windows XP que eu irei instalar no meu computador, ele é o Professional SP2 32 bits. Então existe a versão SP1, a SP2 e a SP3 que é mais atualizada. Eu irei instalar a SP2 32 bits. Então, se seu computador for 32 bits, você instala a versão 32 bits, logicamente. Se a versão for 64 bits, se seu sistema do computador for 64 bits, você instala a versão 64 bits. Tá? Eu irei utilizar uma máquina virtual para estar fazendo a instalação do sistema operacional, ou seja, um computador virtual para estar instalando o XP no computador. O motivo de eu estar fazendo isso é porque se eu fosse formatar de fato o computador, não teria como fazer videoaula, eu iria precisar de uma câmera para estar filmando e não ia ficar legal, o vídeo ia ficar muito ruim e o áudio também. Então, por isso eu vou utilizar uma máquina virtual para estar fazendo essa videoaula, tá ok? O processo é idêntico ao computador normal, ele não difere nada de uma formatação normal. E você verá como é fácil fazer a instalação de um sistema operacional no computador, tá? É como se você estivesse instalando um programa no computador normal, As etapas vão surgindo e você vai executando de maneira simples, tá ok? Então, o primeiro requisito para você começar a fazer a instalação do XP no seu computador é logicamente ter o CD de instalação do XP. Então, sem ele não tem como você instalar o sistema operacional no seu computador. Tudo bem? Então, eu irei utilizar uma máquina virtual, como disse anteriormente. Essa máquina virtual, esse programa que eu irei utilizar é o Virtual PC da Microsoft. Tá bom? Então, eu já vou começar aqui, eu vou inicializar ele. Então essa máquina virtual, como eu disse anteriormente, ela funciona como se fosse um computador normal, tá? Ela é um computador dentro de outro computador. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é entrar lá na BIOS para estar mudando a ordem de boot do computador. Então toda vez que você for formatar o computador, seja um notebook, netbook, a primeira coisa que você vai fazer é entrar lá na BIOS para estar mudando a ordem de boot do computador. Então, se você quiser, você já pode colocar o CD do Windows XP dentro do seu leitor de DVD. Então, agora você vai reiniciar o seu computador. Tudo bem? Então, quando você reiniciar o seu computador, você vai apertando o Del ou F2 para ele entrar dentro do setup para você mudar a ordem de boot. Tá? Então, aqui ele já acabou de entrar dentro da BIOS. Então, você vem aqui na guia boot, como você viu na aula anterior, para mudar a ordem de boot do computador. Então aqui a primeira opção já é o Boot Device. Como você vê aqui, ele já demonstra pra gente como a gente vai navegar pela BIOS. Então para cima e para baixo você seleciona um item, Enter, você entra naquele item. Tudo bem? F10 salvar e sair, e ESC sair sem salvar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é que nesse item Boot Device, vai clicar em Enter. E aqui na primeira opção de boot você já vê o Flop Drive, que é o drive de disquete. Então a gente vai selecionar, apertar Enter e vai colocar como primeiro CD-ROM. Selecionar e apertar Enter também. E agora como segundo, o Flop Drive novamente, ele foi para o segundo lugar. Você seleciona ele e aperta Enter. E agora como segundo, na ordem de boot a gente coloca o Hard Drive, que é o HD, Então, numa linguagem mais leiga, você quer que o computador inicialize por um CD-ROM, tá? Para começar já a instalação do sistema operacional. Por que eu estou repetindo isso? Eu estou frisando isso para que você realmente entenda, De repente está até um pouco repetitivo, mas eu quero que você entenda por que esse processo é importante para começar a instalação do sistema operacional. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai
apertar a tecla ESC para sair aqui da guia boot. Então, feito isso, agora a gente vem na guia Exit, seleciona a primeira opção, sair e salvar. Ok. Então agora aqui no meu caso, como é uma máquina virtual, vou selecionar aqui um disco virtual, né, um disco de imagem do Windows XP, abrir e agora eu vou resetar a minha máquina. No meu caso, né, como é uma máquina virtual, no seu computador, o que você fez? Você já colocou o CD de instalação antes de configurar a BIOS. Bom, ele acabou de abrir a janela, então já está começando a instalação do sistema operacional. Você pode ver a tela azul, né, e vai começar de fato a instalação do Windows XP. Então agora ele está carregando todos os arquivos. Terminou de carregar todos os arquivos. Pronto, agora a instalação vai começar de fato. Então a primeira tela é uma tela de boas-vindas, né? Bem-vindo ao programa de instalação. Então agora para você instalar o Windows XP, você pressiona Enter, né? Como você pode ver, para instalar o Windows XP agora, pressione Enter. Para reparar uma instalação, né, uma instalação anterior do Windows XP, pressione R. E para sair do programa de instalação sem instalar o Windows XP, pressione F. Claro que a gente vai apertar Enter para começar a instalação agora do Windows XP. Então vamos apertar Enter. E agora, já na segunda etapa, é o contrato de licença do Windows XP. Então você lê o contrato e clica em F8, eu concordo. Bom, essa é a parte de particionamento do HD. Talvez é uma das etapas mais importantes no processo de formatação de um computador. Bom, esse é um processo bem simples, nada mais é do que a divisão do seu HD em duas ou mais partes. E essa divisão ela ocorre simplesmente para que os dados no seu HD fiquem organizados. Tá? E quando você divide o seu HD, cada partição, né, ou parte, ela recebe um nome. Então, se você dividir o seu HD em duas partes, a primeira partição recebe o nome de unidade C e a segunda partição de unidade D. Como é que é um HD virtual? Ele tem somente 10 GB de tamanho, né? Claro que o seu HD do seu computador ele é bem maior do que esse aqui, tá? Então eu irei dividir ele em duas partes de mais ou menos 5 GB cada, tá? Até porque o Windows XP ele não chega a ocupar nem 2 GB do seu HD. Então não tem segredo, você só irá dividir o seu HD em duas partes. Se o seu HD possuir 80 GB, você pode dividir em duas partes de 40, ou talvez uma parte de 30, outra de 50. Então na unidade C fica com 30 GB de tamanho, na unidade D 50 GB. Se for um HD de 120 GB ou até mesmo de 350 GB, é a mesma coisa. Você divide no tamanho que quiser. O tamanho do HD não interfere no processo de particionamento, tá? Você divide no tamanho que achar melhor. Então o que acontece aqui, nesse espaço ele lista pra gente todas as partições do HD, né, do HD do computador. Como aqui é um HD zerado, né, uma máquina virtual zerada, o espaço está livre, né, então ele tem 10 GB de espaço livre. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou simular como se esse computador ele já tivesse sido usado, né, você pegasse ele para formatar. Então ele deu um problema lá e você pegou ele para formatar, e agora você vai excluir as partições e criar novas partições novamente. Bom, então como você pode ver, eu já simulei aqui como se fosse um computador usado, né? Então o HD já está todo particionado e você pega esse computador para formatar, ele aparece essas duas unidades. O que você vai fazer agora com essas duas unidades? Você irá excluir, ok? Você irá excluir essas duas partições para criar novamente duas partições e depois, né, posteriormente instalar o sistema operacional na unidade C. Tudo bem? Por que você vai fazer isso? Bom, com a formatação a gente quer deixar o computador zerado, então
excluindo essas duas partições, você vai excluir todos os arquivos que estão nessas duas unidades, tudo bem? Então vamos lá, para a gente excluir uma partição do computador, do HD, a gente vai pressionar a tecla D, tá? Como você pode ver aqui embaixo. D para excluir uma partição. Então, na unidade C, a gente seleciona a unidade C, aperta D. E agora, para confirmar, para a gente excluir de fato essa partição, a gente aperta a tecla L. Ele acabou de excluir a partição C. Então, para excluir a partição D, seleciona a partição D, pressiona a tecla D, depois a tecla L. Então está aqui. Você excluiu as duas partições. Agora a gente vai criar novamente, né, duas partições e depois instalar o sistema operacional na unidade C. Tudo bem? Bom, então a gente vai dividir novamente agora esse HD. Como você pode ver, ele está com 10 GB. Então a gente vai criar novamente duas partições, né, a unidade C e a unidade D. Tudo bem? Então, para criar uma partição, o que a gente vai fazer? Aperta C para criar uma partição. Então a gente aperta C. E agora eu vou dividir esse HD. Meu HD tem 10 GB. A primeira partição irá receber 5100 de tamanho. Vou apertar Enter para criar essa partição. Então a unidade C foi criada, como você pode ver, com 5100, quase 5100. Então agora a gente seleciona esse espaço não particionado e aperta C para criar a outra partição. Então agora sobrou 5130, a gente pode apertar Enter, né, para criar essa segunda partição. Então, como você pode ver, a unidade C e a unidade D foi criada, né? Então agora a gente já tem duas partições no nosso HD. Nosso HD está totalmente dividido, tá? O sistema ele reserva um espaço, né, para o sistema de 8 MB, tá ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai instalar agora o sistema operacional na unidade C. Então o que a gente vai fazer? A gente aperta Enter para instalar agora o sistema operacional. Então a gente seleciona a unidade C e aperta Enter.